Ok, perfeito. Basta abrir só um pouquinho. Aqui está a massa e vamos falar brevemente sobre a massa. A massa foi preparada com uma farinha comum. Eu utilizei uma farinha bem próxima daquela que se encontra nos supermercados brasileiros. É uma farinha que não tem muitas proteínas, inclusive essa é uma farinha que aqui é utilizada mais para preparar doces. Então eu estou preparando uma pizza com uma farinha para preparar doces, que na Itália são as farinhas que têm menos proteínas, são as farinhas consideradas fracas, são aquelas que mais se aproximam como quantidade de proteínas às farinhas, que se encontram nos supermercados brasileiros. Então, preparei essa massa com 1 quilo de farinha. Eu preparo geralmente com 1 quilo de farinha, eu consigo preparar 5 pizzas dessas redondas, do tamanho mais ou menos de um prato raso. E eu preparei a massa com 1 quilo de farinha. Eu coloquei 600 ml de água, então hidratação 60%. Coloquei 6 gramas de fermento fresco. Eu gosto de utilizar o fermento fresco porque ele dá um aroma um pouco mais intenso pelo fato de ser fresco. Mas pode ser utilizado o fermento seco também. O fermento seco do qual estamos falando aqui é o fermento em grânulos, é vendido em sachêzinhos, se encontra facilmente em qualquer supermercado, tem um prazo de validade de mais ou menos 2 anos. Então, se você comprar ou comprou, já tem em casa o fermento seco, para 1 quilo de farinha basta utilizar 2 gramas de fermento seco. 2 gramas equivale mais ou menos a uma metade de uma colherzinha de chá. Se escapar um pouquinho mais, também não tem problema. Não é necessário que seja exatamente aquela quantidade ali. Não acontece nada, não vai explodir nada se colocar mais um pouquinho de fermento. Mas as quantidades mais ou menos são essas. Se for utilizar fermento fresco, que é aquele que se conserva na geladeira, que se vende em cubinhos, 6 gramas em 1 quilo de farinha. Se for utilizar o fermento seco, 2 gramas em 1 quilo de farinha. E eu coloquei nessa massa também 10 gramas de sal fino. Coloquei também no final uma colherzinha de azeite de oliva extra virgem, que ajuda a deixar a massa um pouco mais extensível, um pouco mais elástica, de forma que depois vai poder ser trabalhada melhor. O azeite tem a função de lubrificar a malha glutínica da massa da pizza. Então, esses aí são os ingredientes da massa. E agora vamos falar só rapidinho do amadurecimento da massa, quanto tempo que essa massa vai ter que crescer. Se tratando de uma farinha fraca com poucas proteínas, não precisa de amadurecer muito tempo, não precisa que fique crescendo por muito tempo. Dependendo da temperatura do ambiente da sua casa, da sua cozinha, de 4 a 6 horas são suficientes para que essa massa esteja crescida da forma certa. Aqui eu estou abrindo a massa e vou parar só mais um segundinho. Na preparação dessa pizza teve outra coisa que eu geralmente não faço, e que me pedi. Por quê? Porque me pediram muito. Eu geralmente, para abrir a massa de pizza, eu utilizo a sêmola de trigo duro.
quem acompanha meus conteúdos sabe disso. Mas muitas pessoas entraram em contato comigo dizendo que tem dificuldade de encontrar a sêmola de trigo duro. Então eu fiquei sabendo que existem outras pessoas que preparam pizza que utilizam outros tipos de farinhas para estender a massa da pizza, tipo, tem que utiliza a farinha de fubá, tem que utiliza a farinha de arroz, e nada de errado, nada de certo, cada um utiliza a farinha que acha melhor. Eu acho que se não a melhor para mim, na minha opinião, inclusive a maioria dos pizzaiolos profissionais aqui, na maioria das pizzarias, é utilizada a farinha de sêmola de trigo duro, é aquela que eu pessoalmente gosto mais para poder estender, para poder abrir as massas de pizza. Mas se não encontrar a sêmola de trigo duro, a farinha clássica também serve. Não precisa endoidar procurando outros tipos de farinhas, porque uma simples farinha de trigo, aquela que você encontra no supermercado, aquela que você talvez utiliza para preparar a mesma massa da pizza que você vai abrir, ela serve também para esse trabalho. Então, nesse vídeo, diferente dos outros que eu sempre utilizo, estou utilizando aqui a farinha branca, a farinha clássica, a farinha comum, inclusive é a mesma farinha que eu utilizei para preparar a massa, e o resultado é muito parecido. Porque então você pode se perguntar, Antônio, então se a farinha branca, a farinha clássica, tem o mesmo resultado da farinha de trigo de sêmola de trigo duro, por que você utiliza a sêmola de trigo duro? Simplesmente pelo fato que a sêmola de trigo duro ela tem um poder de absorver a água maior. Então faz com que a massa não fique se atacando nos dedos, não fique se atacando na bancada ou na tábua, como essa que eu estou utilizando aqui. E ela dá uma crocância diferente. A diferença da sêmola de trigo duro, principalmente, é que ela deixa a pizza mais crocante. Isso aí não é pouco, não é uma diferença, não é pouca coisa. Mas, repito, se não tiver, se não encontrar a sêmola de trigo duro, uma farinha branca comum serve da mesma forma para poder abrir, para estender a massa de pizza. Aqui eu vou estendendo, o movimento é sempre o mesmo, do meio e depois nas laterais. Eu aqui começo a girar também com as mãos. Esse é o posicionamento correto das mãos para poder abrir a pizza. Com uma mão a gente segura a massa, com a outra mão a gente encosta na borda da pizza. Esse movimento faz com que, girando ela, vamos abrindo a bolinha, o disco da massa, e vão já se criando automaticamente as bordas da pizza. Ok, perfeito. Basta abrir só um pouquinho. Aqui você pode ver que já se criaram as bordas. Aqui inclusive tem umas bolhas de ar que são praticamente o resultado de um bom amadurecimento, de um bom crescimento. E quando tem essas bolhas, quer dizer que a massa fermentou, cresceu, amadureceu da forma certa.